Olá, este é mais um informativo Diário Zap. Após Ilan Goldfein recusar o convite para permanecer na presidência do Banco Central, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, escolheu para o cargo Roberto Campos Neto, diretor de tesouraria do Santander e neto de Roberto Campos, que foi ministro do Planejamento no governo do general Castelo Branco, de 64 a 67. Também ontem foi confirmado que Mansueto Almeida continuará como secretário do Tesouro. Em pronunciamento ontem, o presidente Michel Temer afirmou que a transição de governo é das mais civilizadas e cordiais e que a equipe de Bolsonaro encontrará a casa em ordem em janeiro. Temer desejou sucesso ao presidente eleito. Os mais de 8 mil médicos cubanos que integram o programa Mais Médicos começarão a deixar o Brasil no dia 25. A informação é da Embaixada de Cuba. Ontem, o Departamento de Estado americano elogiou a posição de Bolsonaro no caso. Em carta ao presidente eleito Jair Bolsonaro, 18 governadores que assumem no ano que vem pedem alteração na Constituição que permita demissão no funcionalismo público, o que significa possibilitar a demissão de servidores. Em 14 estados, as despesas com pessoal superam o teto de 60% das receitas estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com informações da agência Clima Tempo, confira agora como fica esta sexta-feira no estado de São Paulo e no sudeste brasileiro. Uma frente fria vai avançar ao largo do sudeste nesta sexta-feira e estimular a formação de áreas de instabilidade. Há alerta para temporais no Rio de Janeiro, Zona da Mata Mineira e na Grande Belo Horizonte. Há risco até de deslizamentos de terra. Em Vitória, volta a chover a partir da tarde, com moderada a forte intensidade e raios. No leste de São Paulo, o dia até amanhece nublado devido à influência do vento marítimo. Mas ao longo do dia ocorrem algumas aberturas de sol, sempre entre muitas nuvens e não chove. No interior de São Paulo e norte de Minas Gerais, o sol brilha forte e entre a tarde e a noite chove de forma isolada. A mínima prevista para São Paulo é de 17 graus e 19 em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 29 graus e 27 no Rio de Janeiro. E agora as manchetes dos principais jornais do país. O jornal Estado de São Paulo traz: Bolsonaro escolhe perfil técnico para comandar o Banco Central. O economista Roberto Campos Neto vai substituir Ilan Goldfein na presidência do Banco Central no governo de Jair Bolsonaro. De perfil técnico, Campos Neto é diretor do Santander e respeitado no mercado financeiro. Ainda o nome do economista agradou aos seus pares e deverá ter boa receptividade entre os investidores. Destaque do jornal Folha de São Paulo. Solução é cortar os salários, não vagas, diz governo a eleito. O governo Michel Temer alertou a equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro para o forte impacto de altos salários sobre a folha de pagamentos no funcionalismo federal. A atual equipe recomendou adequar a remuneração do serviço público ao setor privado, além de adiar para 2020 os reajustes programados para 2019. As propostas constam de documento elaborado pelo Ministério do Planejamento e encaminhado à equipe de Bolsonaro. O aumento aos servidores custará 4 bilhões e 700 milhões só em 2019. Destacando agora o jornal O Globo, estados querem facilitar a demissão de servidores. Em carta com 13 demandas apresentada ao presidente eleito Jair Bolsonaro, 18 governadores que assumem em 1º de janeiro defendem mudança na Constituição que flexibilize a estabilidade do funcionalismo público, que significa poder demitir servidores públicos. Portanto, esses são destaques deste informativo Diário Zap. Obrigado pela sua companhia.